acesse a fonte. Quem é a nossa fonte de alegria? É Jesus, é Deus. Se a sua fonte de alegria for o Senhor, a sua alegria é inesgotável. Como é que alguém consegue se blindar para não ser destruído pelas dificuldades? O que é preciso fazer para continuar com paz e alegria aqui dentro, quando está um caos pelo lado de fora? Só tem um jeito: não colocar a sua alegria em nada menor do que Deus. Faça do Senhor a sua fonte de alegria. Quando você não tem clareza de onde vem a sua alegria, você pode achar que só vai se sentir alegre quando ganhar um aumento, ou quando usa uma roupa nova, ou quando ganha um presente, algo que desejava muito. Mas a partir de uma mente renovada, a partir de um entendimento espiritual que Deus é a verdadeira fonte de toda alegria, você consegue viver acima das circunstâncias e desfrutar a alegria que só Deus pode dar. De onde vem a alegria? Ela vem de Deus. Ela é a fonte da minha alegria. Acesse essa fonte. Conectado com Deus já não depende se chove ou se faz sol. Ligado em Deus, já não pesa tanto se eu estou com plena saúde ou se o corpo está adoentado. Quando eu acesso a fonte e entendo isso, a questão não é se tem muito dinheiro ou se o saldo do banco invocou de querer ficar vermelhinho. Porque Deus está me enchendo da sua alegria. Robson, esse papo não cola. Tem um profeta na Bíblia chamado Abacuque, tem um livro com o nome dele. E Abacuque escreve uma oração, um poema, e ele começa a dizer: ainda que a figueira não floresça, ou seja, que o pé de figo não põe a florzinha do figo, porque se não pôr a florzinha do figo, daqui a pouco não vai ter figo para comer. E ele continua: ainda que não haja fruto na videira, não tenha uva, ainda que a colheita das oliveiras, que produz as olivas, as azeitonas, produz o óleo, decepcione, ainda que os campos não produzam mantimento, não tem nenhum tipo de alimento no campo, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, ainda que nos currais já não tem mais gado, ele diz: todavia, apesar de tudo isso, eu decido, mesmo assim, eu estarei alegre no Senhor e celebrando, exultando o Deus da minha salvação. O que eu estou propondo nessa noite, pode ser para alguns de nós tão difícil como o perdão, é não deixar que as circunstâncias determinem o meu nível de alegria, porque a gente vive numa montanha russa. Vem uma boa notícia, fechei um cliente, vem outra notícia, cliente desistiu. E como é que fica tudo isso? Se a alegria estiver no Senhor, aleluia, Ele é a fonte, a alegria continua. Se Deus estiver presente, a alegria é uma certeza. Quando você caminha com Deus, ser alegre é uma consequência da presença de Deus. Quando o rei está em casa, a alegria está estampada no rosto. E o problema não é que você não tenha Jesus no coração, mas pode ser que você esteja procurando a sua alegria em fontes erradas. Acesse a fonte, diga a si mesmo: eu tenho Deus na minha vida e isso basta. Jesus vive em mim e isso é tudo que eu preciso para viver. Uma mente renovada já descobriu que Jesus é a fonte de toda alegria, e mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, ainda assim é possível desfrutar a alegria que vem de Deus. Acesse a fonte. Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo vai escrever, o apóstolo Paulo dizendo: alegre-se sempre em quem? Novamente direi, alegrem-se. A fonte da nossa alegria é Deus. Uma mente renovada não alimenta a sua alegria olhando para fora, ele alimenta a sua alegria olhando para cima, olhando para Deus. Quando os olhos do nosso coração são iluminados, a fonte da alegria é conectada, olhando para Deus, se conectando com Ele. A nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria vem de Deus. Essa epístola que tem, essa carta que tem um pedacinho aqui, foi escrita numa prisão pelo apóstolo Paulo. As circunstâncias de Paulo eram ruins, mas é considerada como a epístola da alegria.
Que o Senhor nos dê graça para entender isso, como pôde o apóstolo, mesmo na prisão, escrever uma epístola da alegria. E eu, vivendo debaixo de tanta bênção de Deus, às vezes não consigo nem mesmo expressar a alegria que sinto do Senhor na minha vida. Apóstolo Paulo, alegramo-nos quando? Ele responde, sempre. Mas quem é a nossa fonte? Deus. Alegrem-se no Senhor. Você terá tanta alegria quanto tiver de Deus. Muito de Deus no coração, muita alegria verdadeira. Pouco de Deus no coração, pouca alegria verdadeira. Acesse a fonte. Mergulhe em Deus, deixe o Espírito Santo renovar a sua mente e fazer entender que se você buscar cada dia mais o rosto de Deus, ter intimidade, fortalecer a sua amizade com Deus, você será cheio da alegria do céu. Proximidade com Deus vai gerar sim santidade, separação, mas ser santo não é fazer cara feia, ser santo é ser cheio de alegria. Foi Agostinho quem disse: a busca de Deus é a busca da alegria. O encontro com Deus é a própria alegria. A alegria está em Deus e no nosso relacionamento com Ele. Não está nas circunstâncias, não está na ausência de problemas. Ei, acesse a fonte, acesse a Deus. Busque mais Deus, ande mais perto de Deus e deixe o Espírito Santo renovar a sua mente. Enquanto Ele renova a sua mente, Ele derrama graça sobre a sua vida, até porque a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Ele é capaz de gerar em nós esta alegria. Quem sabe você esteja pensando, tá, mas e a felicidade? Bem, tem pessoas que veem diferença entre a alegria e a felicidade. Eu vi que alguns ramos da psicologia, até mesmo alguns pastores, dizem que a alegria é motivada pelas circunstâncias e a felicidade é algo mais profundo. Mas a Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito Santo, então ela não pode ser externa, não pode ser circunstancial. Ela nasce dentro de nós, é gerada em nós. Então, para nossa reflexão, eu vou tratar felicidade e alegria como sinônimas. Ah, mas como assim? Eu fiz uma pesquisa. Alegria no dicionário Webster diz que é um sentimento de grande felicidade. Explicou tudo. O dicionário bíblico caminha ao contrário, dizendo de que a felicidade é um estado de prazer ou de alegria. Para nós bora lá, vamos trabalhar independente de como aparecer a palavra no texto bíblico. Então, só entenda isso, que é dever cristão, de que todos sejam tão alegres quanto possíveis, porque Deus é a fonte de toda alegria, e você foi chamado para ser cheio dos céus, cheio da alegria de Deus. Acesse a fonte e alegre-se no Senhor, em nome de Jesus.